Feira tem festa junina no Mas Mulheres. nós vamos no Mulheres. Vamos lá, Você vai Mulheres. estar aí umas 3 da tarde? Tamo aí, me Vamos? chama que eu vou. Então vamos no Mulheres lá na Bora. festa junina? A gente vai ter quitutes, a gente aproveita lá. Olha só quem tá comigo no estúdio, essa dupla maravilhosa, Chico Lang, o mito, a lenda, o homem que tem muita experiência no casamento, inclusive, né, Chico? E esse, nosso lindo Marcelo Vazégio, novo solteiro do pedaço, mulherada. Instagram, pode ir lá no Instagram do Vazégio e se candidata, beleza? Tá no Tinder, Mar? Não tô. Tá não no tô. Tinder, Eu não, sou um ainda não. rapaz comportado. Então, beleza, vamos descomportar! É dia de saber como que a seleção brasileira fechou a preparação para encarar Guiné amanhã. Ó, Guiné! Nem precisa se preparar, né, gente? E também tem muito assunto do futebol nacional. O Santos interrompeu a sequência de más notícias, anunciou coisa boa pro torcedor hoje. O que será, né, gente? Você vai saber daqui a pouquinho. Tem também assunto quente no Corinthians. O Salazar vai explicar se algum jogador pode se despedir do clube nessa janela do meio do ano. Tá vivão, Salazar? Você gosta de festa junina, Salazar? Tá com frio, coitado. Toma um vinho quente. Quentão pra ele, né? Um quentão, vinho quente. E o Zé Paz? Zé Paz gosta. Eu tenho certeza que o Zé Paz gosta de festa junina. Ele já tá lá, ó. Vai trazer as novidades do Verdão. Já tá no ritmo. Vamos lá no Mulheres, hein? Vamos no Mulheres terça-feira, Zé. E no São Paulo, o coordenador Muricy Ramalho explicou o que aconteceu na negociação com o Marinho. Por que não deu certo, né? Então a gente vai falar das datas da Copa do Brasil. Vamos falar da ida do Felipão pro Atlético Mineiro. Então fiquem com a gente, tem dicas. Enquanto isso a gente dança. Já voltamos e seguimos com o Gazeta Esportiva nessa sexta-feira fria e maravilhosa aqui em São Paulo. Sem perder tempo, bora para o nosso giro de repórteres. O José Paz está na Academia de Futebol com as novidades do Verdão. Boa noite, Zé. O Abel Ferreira testou o time hoje em um jogo treino, é isso? Pois é, isso mesmo, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço pro Chico, pro Bacete, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Hoje foi dia de jogo treino aqui na Academia de Futebol. Vamos mostrar como é que tá o entorno aqui da Academia de Futebol, número 2650 da Avenida Marquês de São Vicente. Márcio Arcângelo pode movimentar aí o seu equipamento, por gentileza. Trânsito tranquilaço por aqui, viu, Michele? Ó, a galera gritando pro Chico Lang aí, ó. Chico Lang sempre muito querido, viu, Michele, aí por todas as torcidas, por umas mais, por uma em específico mais, por outras menos, mas sempre muito amado aí, sempre muito lembrado por todo mundo. Aqui, Michele, hoje na Academia de Futebol, teve jogo treino, Palmeiras e Oeste de Barueri, jogo que aconteceu aqui no período da manhã. Palmeiras venceu por 3-2, foram 2 tempos aí de 40 minutinhos. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo Luan, pelo Tabata e também pelo Breno Lopes. E o Palmeiras se preparando aí para pegar o Bahia na sequência da temporada, para os outros jogos aí de Copa Libertadores. Também tem jogo contra o Bolívar importante que vai acontecer aqui no Allianz Parque. E por falar em Allianz Parque, o imbróglio aí com a W Torre, a construtora lá do Allianz Parque, o imbróglio continua, a treta continua. O Palmeiras tentou notificar judicialmente aí a W Torre cobrando essa dívida, deu de cara na porta em 3 oportunidades, e agora o Verdão tá com medo de sofrer inclusive uma retaliação aí por parte da W Torre, com medo que a W Torre marque mais eventos lá pro Allianz Parque e o Palmeiras tenha menos jogos na sua casa. Então aqui no Allianz Parque, inclusive, fica bem pertinho da Academia de Futebol. Serão 4 jogos que o Palmeiras não poderá contar com o Allianz Parque até o fim do ano, essa é a programação. Já não contou com 2, né? Um no Paulistão contra o Santos, mandou no Morumbi, um contra o Cerro, também pela Copa Libertadores da América, também mandou lá no Morumbi, e a previsão é que tenham mais 4 jogos aí que o Palmeiras não possa jogar no Allianz Parque, e tá se mantendo a média, né, Michele? De 6 jogos por ano aí que o Palmeiras não pode contar com o seu estádio. Vamos ver como é que vai ficar essa treta, a gente vai acompanhar tudo, devolvo para vocês comentarem um pouquinho o Verdão, e já vou lá pro São Paulo, porque tem muita notícia do Tricolaço aqui no Gazeta Esportiva, Mi. Valeu, José Paz, muito obrigada. E aí, Chico Lang, e aí, Bazégio? Então, o Palmeiras tem que, o clube Palmeiras e os conselheiros tem que dar um break na presidente do Palmeiras, porque ela que está cutucando a onça com vara curta lá, né? Tá cobrando 120 milhões da W Torre, mas tem um acordo, um contrato de 30 anos, tem que ser cumprido. Não adianta você pegar e falar, não, a partir de hoje eu não brinco mais. Não dá, já foi feito. Então, os mesmos conselheiros que votaram a favor desse projeto têm que chegar na Dona Lê e falar assim, dona Lê, é o seguinte,
Está aqui no papel, está escrito 30 anos e tal. Não, mas pode eles até têm cobrar. que ir pagando, não é pagar daqui 30 anos mas também. eles estão pagando certinho, não tem... Quem disse? A tia Leila falou que não estão. Pois é, mas então, a tia Leila que arrumou essa confusão. E agora pode ser que haja retaliação. E se acontecer retaliação, o Palmeiras, que é um bom time, é um time bastante competitivo, ele pode sofrer consequências, Bacérgio, porque jogar no Allianz Parque é bom para o Palmeiras, porque tem um campo que o Palmeiras se adaptou muito bem, né? Tem a torcida que já se acostumou a torcer ali, e de repente você ficar 5, 6, 7, 8 jogos longe do seu estádio, jogando em todas as arenas aí na capital, menos a do Corinthians, pelo amor de Deus, nem apareçam por lá, né, que não vão jogar. Mas enfim, eu acho isso, é cutucar onça com vara curta, tem que estar num acordo urgente para parar de pressão. E é um acordo, Chico, que sempre foi bom para as duas partes, né? O Palmeiras, graças à W Torre, tem um estádio super moderno, é um estádio que permite que o Palmeiras alavanque, né, o número de sócios torcedores, porque hoje, se você não é sócio torcedor, você não consegue comprar ingresso para assistir um jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras ele se beneficiou muito com essa reforma do Palestra Itália, e a W Torre também, porque recorrentemente há shows de grande porte no estádio, que fazem com que a construtora também ganhe bastante dinheiro. Então acho que é um acordo bom para as duas partes, mas as duas partes têm que honrar aquilo que está previsto no contrato. Se existe alguma coisa que não está sendo cumprida por uma parte ou por outra, aí de fato tem que entrar na justiça e ver quem está certo e quem está errado nessa situação. Eu acho que eles não têm nem a questão da justiça, porque eles tinham determinado um tribunal arbitral, que é algo assim, a parte um pouco, eles definiram isso no contrato. Então assim, tem uma coisa para ser definida ali por esse tribunal, então que vão para o tribunal então decidir, né? Que não pode ficar... Não, mas a dona Leila foi para a delegacia lá prestar queixa, então aí já quebrou o barato, né? Tia, vê direito aí o que tem que fazer. Olha, atenção! Ai, quase derrubei o chá. Notícia muito importante que eu tenho para você, a tradicional prova ciclística 9 de julho está de volta! As inscrições já estão abertas, são gratuitas, olha que notícia boa, né? Tá todo mundo precisando guardar um dinheirinho, inscrições gratuitas, com doação de 1 litro de leite, que será destinado a uma instituição de caridade. Mais informações no site gazetesportiva.com, é só você se inscrever lá no site gazetesportiva.com e a gente vai falar mais da prova ciclística 9 de julho no decorrer aí das próximas semanas, tá certo? A procura da seleção brasileira por um novo técnico já está se estendendo bastante e hoje a gente quer ouvir a opinião de jornalistas e da torcida sobre essas opções. Vamos conferir na reportagem do José Paes. Muito bom! Então, olha só, vocês viram, ganhou o Abel Ferreira, tem o Ancelotti, tem o Guardiola, Renato Gaúcho. Agora eu quero saber aqui a opinião dos meninos. Seu voto e por quê? Chico Lang. Eu votaria no Carlos Ancelotti, né? Ah, é? Votaria no Carlos Ancelotti. Então ficou com 4 votos. Porque o Carlos Ancelotti, ele tem uma janela, né, de experiência e talvez ele acrescente alguma coisa ao futebol brasileiro. Porque está todo mundo reclamando, e Bacérgio, que o futebol brasileiro parou no tempo. Então, será que o Ancelotti me parece que não parou no tempo, apesar dos 60 anos dele já, né, 60 e pouco. Mas o Ancelotti ele vai olhar sempre também para uma seleção mais estrangeira. Aquela coisa de olhar para o Brasil, esquece, né? Mas ele vai ter que vir no Brasil. E é isso que é legal, ele vir para o Brasil, para trazer um know-how diferente, né, do que os nossos técnicos têm aqui. Eu não acho que ele deveria vir para dirigir clube, não. Clube eu não apostaria. Acho que ele também nem viria. No Ancelotti, não. Eu acho que ele não tem material humano para desenvolver um bom trabalho. Agora, na seleção, sim. Então, ponto pro Ancelotti, empatou com o Abel Ferreira e agora tem Marcelo Baseggio. Seu voto? Eu também fico com o Ancelotti, né? Um treinador que historicamente sempre se deu bem com jogadores brasileiros, tanto no Milan quanto no Real Madrid. É um cara que conhece o Vinícius Júnior a fundo, o Rodrigo, Éder Militão. Enfim, eu acho que o Ancelotti para mim é a melhor escolha, até porque ele já não precisa mais provar nada para ninguém, né? Um multicampeão, treina o maior clube do planeta, enfim. Eu fico com o Ancelotti. Ficou 5 pontos. E outra coisa, nesse negócio de racismo aí do Vini. Do Vini Júnior, ele foi o primeiro a ficar do lado do brasileiro. Né? Foi. Quer dizer, ele tem o respeito, né, pela brasileiridade, né? Vamos dizer mas assim, a CBF quer o Ancelotti, mas não sabe se ele quer. E a sua segunda opção?
Eu escolheria como plano B o José Mourinho. Acho que também é um treinador estrangeiro mega competente, tem um DNA vencedor, por onde passa é campeão. Foi campeão nos últimos anos aí pelo Manchester United, pela Roma, chegou na final também com a Roma Abel Ferreira esse ano. não. Eu acho o Mourinho mais treinador que o Abel Ferreira. E você, Chicão? Eu escolheria o Dorival Júnior. Sério? Escolheria sim. Porque o Dorival Júnior é um pacificador, né? É um administrador de egos, né? E essa seleção brasileira, se o cara não for um bom administrador de grupo, não vai dar certo. Não, mas quer um melhor que o Tite? Então, mas o E não Tite, deu certo? aí que tá, o Tite acabou entrando na dos jogadores, né? Acho que precisa de Principalmente alguém o Neymar. O Neymar, sabe, mandava na seleção, fazia churrasco, fazia festa. O Tite não falava nada, então, sabe, tem que ter um cara legal, assim, vai fazer festa com o Ancelotti. Então, na opinião do Ronaldo, o Ancelotti em primeiro lugar, Abel Ferreira em segundo lugar e o Fernando Diniz, que nem apareceu ali, muito citado na nossa matéria. Mas, olha, eu vou dizer, para um tiro curto, como de Copa do Mundo, eu acho que o Fernando Diniz, os times que ele pega jogam bonito. O brasileiro, pelo menos, ia jogar bonito, não ia jogar feio igual tem jogado. Mas o Diniz é aquela coisa, né? Eu não acho ele um bom administrador de grupo. Não, claro que não. Ele Eu acho, cara. acho que não, Pelo contrário. Eu estava vendo uma palestra dele, né? Uma preleção, vamos dizer assim, nervoso, antes do jogo. Pô, ele xingava os caras, falava, presta atenção, eu tô falando aqui pra parede, e não sei o que. Quer dizer, mas às vezes não precisa o disso. cara Mas você não estava falando que precisava disso? Não, mas o Ancelotti precisa na emoção do momento. Mas o Ancelotti é diferente. O Ancelotti se impõe pela figura dele, né? Pela a voz pausada, assim, uma coisa mais tranquilidade, né? Mais tranquilidade e conhecimento, né? Agora, o Fernando Diniz, ele tem aquele jogo maluco, ele precisava rever conceitos. E estava na hora dele fazer esse jogo que ele faz, mas se preocupar um pouco com a defesa também. Eu gosto muito do Fernando Diniz. Eu acho também. que ele tem total capacidade, até porque ele já faz muito com pouco, né? Foi assim no São Paulo, tem sido assim no Fluminense. Eu fico imaginando o Fernando Diniz com um elenco como é o da seleção brasileira, né? Aí eu acho que ele tem total condição de brigar pelos principais títulos e até mesmo ser campeão do mundo, por que não? Meu voto, Fernando Diniz, e estava resolvida essa situação. Bora conferir a opinião de peso do mestre Alberto Helena Júnior sobre o jogo de amanhã do Brasil. Pode rodar. Oi, minha rainha. O Brasil volta a campo amanhã, hein? Mas que Brasil? Algo muito parecido com o time do Tite na última Copa. Tanto na escolha dos jogadores quanto na ideia de jogo, sob o comando de um interino sem grandes feitos nas categorias de base. As maiores novidades da escalação de Ramon são o lateral esquerdo do Fla, Ayrton Lucas, e o volante meia Joelinton, destaque no futebol inglês. Vejamos como se saem os dois. Confesso que boto mais fé em Ayrton Lucas, o que seria ótimo para uma posição carente no nosso time. Mas cuidado com essa Guiné, hein? Não é a baba que se imagina, não. E uma derrota como a que tivemos contra Marrocos, em circunstâncias similares, seria como uma centelha a detonar toda essa confusa situação do selecionado brasileiro. Beijos! Beijos, mestre! Passou um ser. Vocês viram? Eu vi uma pessoa passando atrás do mestre. Pode ser um vulto, pode ser um espírito. É verdade. Porque o mestre está sempre sozinho na Batcaverna. Pode ser um morcego. E olha, não, era uma... Passou... Vocês viram? Era uma entidade. Tem uma entidade, mestre! Tem Cuidado, uma entidade mestre. atrás de você, mestre. Você quer ver, Fini? Não dá tempo, né? Mas tá lá. Boa notícia para a torcida do Santos. A diretoria do Peixe anunciou hoje a compra dos direitos do meio-atacante Soteldo. O jogador estava emprestado pelo Tigres do México e agora vai assinar um novo contrato de 4 anos com o clube da Vila Belmiro. Olha que beleza. O Santos deve desembolsar 4 milhões de dólares em 4 parcelas, de $1 milhão cada parcela. Soteldo tem 25 aninhos, está na segunda passagem pelo time. Foi bom ou não foi bom, Basejo? Eu acho que foi um ótimo negócio. Nesses moldes eu aprovo. 4 milhões de dólares dividido em 4 parcelas. Hoje em dia o futebol está muito caro, né? E considerando que o Soteldo pode agregar e já agregou ao time do Santos, eu acho que é um preço bastante justo pelo Soteldo. Acho que foi um bom negócio da diretoria do Santos. Reforçou, né, Chicão? Reforçou. O Soteldo tem muito futebol pela frente ainda, né?
Se bem que ele tem se machucado bastante nos últimos tempos, né? Mas é jovem, talentoso, né, Chico? Porque ele também chama porrada, né? Sim. Ele chama o jogo, ele segura a bola, vai para cima, vai no 1 contra 1, né? Sim. Ele é muito bom nesse aspecto, né? Eu prefiro ele que o Marinho, por exemplo. Na minha opinião, né? Eu acho o Soteldo agrega mais ao time, né? Tem mais qualidade. Tem mais qualidade, volta para marcar, né? Ele tem uns lances legais, assim, como jogador de futebol. E azar dos outros clubes, né, que perderam um excelente reforço. É verdade. E a gente vem falando muito aqui sobre os jogadores que, desculpa, o Corinthians pode contratar. Mas quem pode sair? Tem algum atleta inegociável no elenco? Eu sei que você aí de casa pode pensar em vários nomes que não podem deixar o clube de jeito nenhum, né? A questão é se essa é a opinião da diretoria também. Quem vai explicar tudo pra gente é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Por quê? Ninguém é inegociável? Essa é a verdade? Ou... Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, é por aí, já não é nem mais uma questão de opinião. A verdade é o seguinte, o Corinthians, na sua previsão orçamentária, tem ali um número de 90 milhões, na verdade é 90,1, né? Vamos arredondar para 90 milhões de reais previstos com vendas de direitos econômicos de atletas. Vale para qualquer tipo de negociação, jogadores de base, jogadores do profissional, mas por enquanto, estamos chegando aí na janela do meio do ano, o Corinthians só negociou de grande destaque o Lucas Piton. O Corinthians vendeu 60% do Lucas Piton por cerca de 16 milhões de reais. O Corinthians ainda não recebeu esse dinheiro do Vasco, né? Tá lutando para receber, mas enfim, tem esses 16 milhões de reais para receber do Vasco por causa do Lucas Piton. E só. E parou por aí, em grandes números parou por aí. E a situação começa a preocupar. Conclusão, o Corinthians entende que nenhum atleta é inegociável neste momento. Na janela de julho, que é a principal janela do futebol europeu e do futebol estrangeiro, se chegar a proposta para jogador do Corinthians, a diretoria vai sentar e vai avaliar, independentemente de quem seja o jogador. Vou até pedir para o Fini colocar na tela para a gente dar uma olhada. Quem são esses grandes jogadores? Quem que pode render alguma receita para o Corinthians? O primeiro da lista é o Roger Guedes, que está se salvando aí, fazendo uma grande temporada. Mas você já pensou o Corinthians se perder o Roger Guedes? É arriscado. Não dá para a gente garantir que ele vai ficar, não. O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Do Yuri Alberto, 50%. O Yuri Alberto, que o Corinthians fez toda aquela composição para trazer ele para cá. O Corinthians quer algo ali na casa de 15 milhões de euros para liberar o Yuri Alberto. 15 milhões de euros só para o Corinthians, né? O Corinthians tem só 50% dele. Ainda tem o Murilo, o Corinthians tem 80% dele, e o Sevilha já fez sondagem pelo Murilo. E os garotos ali, todos da base, né? Pedrinho, o Corinthians tem 80% do Pedrinho. Aí tem o Wesley com 70%, o Biro com 80%, o Giovani, 65%. O Matheus Araújo, 70%, Adson, 70%, e o Rony, que o Corinthians tem 100% dos direitos econômicos. São jogadores da base, jogadores valorizados, que podem aí despertar algum interesse, além do Roger Guedes e do Yuri Alberto, que são jogadores ainda jovens, mas já em outro patamar, né? Podem render uma grana mais alta. Agora a questão é, o Corinthians precisa do dinheiro, mas é uma boa, por exemplo, perder um jogador como o Roger Guedes? É isso que vai ter que ser avaliado. Claro, vai depender do valor, do clube, da intenção do atleta, mas é uma situação complicada do Timão, que se vê aí numa sinuca de bico, precisa de time, precisa recompor, precisa de reforço, mas também precisa vender para bater a sua meta de orçamento para 2023. Michele, antes de passar a bola para vocês, vou mostrar aqui o Parque São Jorge. Estamos aqui sexta-feira e vou falar, viu? A gente pegou um baita trânsito para chegar aqui hoje, chegamos quase em cima da hora, mas agora está sossegado, está tudo aqui correndo normalmente aqui na rua Elizabeth, famosa rua em frente ao Parque São Jorge. O Parque São Jorge também bem tranquilo, tava um baita trânsito aqui, a garotada saindo, o pessoal que pratica um esporte. Agora tá bem tranquilo e eu fiquei com dó do pessoal da natação que tava aqui agora saindo aqui. Vou te falar, tá batendo 13 graus nesse momento aqui, bateu o frio, coitado do pessoal que tá aqui treinando para representar o Corinthians nas piscinas, viu, Michele? Nossa, é verdade, Salazar.
Bom, mas é o seguinte, o Corinthians tem que tomar cuidado. E ele chegou atrasado lá porque ficou fazendo piada na redação. Ah, tá. Falando o que era, que era Vivão? Ah, não sei, uma coisa de Vivão que eles ficaram falando e eu vi tudo aqui, eu tava só de olho. O seguinte, se o Corinthians vender Roger Guedes, Renato Augusto e mais ali 2, acabou o Corinthians. Porque não vai conseguir para essa altura que Roger Guedes está levando o time nas costas. É verdade. Renato Augusto, quando joga, faz o time melhorar. Consegue fazer os outros 10 jogarem melhor. Então tem que tomar cuidado com essa meta de 90 milhões aí, que pode se transformar numa... Sabe o que eu ouvi de um corintiano? Ele falou assim, Michele, se a gente cair para a segunda divisão, você acha que vai cair? Eu falei, eu não sei. Aí ele falou, mas se a gente cair, pelo menos a gente ganha um título, né? Olha, da Série B. Eu falei, mas o que é isso? Você está pensando nisso? É bi da Série B, né? Entendeu? Bi da Série Olha B, isso, gente. já caiu uma vez. Então, dessa lista que o Salazar mostrou, tem 2 jogadores que eu não venderia. De jeito nenhum. Não venderia. É o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Mas o Yuri Alberto não está fazendo gol. Não está fazendo gol, mas ele é bom jogador. Ele está numa fase ruim. O Cano mesmo ficou aí, o Cano do Fluminense, que já tem 35 anos, por aí, né? Ele ficou sem fazer gol, acho que uns 8 jogos, 9 jogos, 10 jogos. O Alberto está o ano todo. E de repente fez lá, começou a fazer gol de novo. Então, quer dizer, é aquele negócio do artilheiro. O Caleri mesmo, o Caleri do São Paulo, ficou aí um tempão sem fazer gol e de repente desinvestou a marcar um por jogo. Você então não venderia o Roger Guedes e o Yuri Alberto? Não venderia o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Agora, vamos para os outros lá. Isso. Então, não venderia o Cássio, não venderia o Renato Augusto. Então já são 4. Já são 4. Não venderia o Gil. Né? Eu não enxergo, Fini. Qual que é a porcentagem aí? A porcentagem? 40% do Roger e 50% do Yuri Alberto. Onde você vai achar um jogador como o Roger Guedes por essa porcentagem aí? No mercado? Não tem. Onde você vai achar um cara com a qualidade do Yuri Alberto? No mercado? No mercado? Não tem também. Então, quer dizer, quem tem que segurar. Mas o cara não está fazendo gol. Não faz mal, tem que ter paciência. Tem que dar tempo para o cara, tem que dar tranquilidade para ele jogar e montar um esquema, pelo amor de Deus, para ele fazer gol. O Daverson veio aqui e fez um gol pelo Cuiabá. Por quê? Porque o esquema do técnico do Cuiabá é para jogar em cima do Daverson mesmo. Ele não está fazendo gol, mas ele está jogando bem, Chico, e o Yuri Alberto? Não, ele Ou não faz gol e também não joga bem? Ele não tem jogado bem, mas tem que dar um tempo. Tem que o Luxemburgo tem que falar assim, olha, a partir de hoje, vamos deixar o Yuri Alberto enfiado lá na área e vocês todos vão marcar. Deixa o Roger Guedes caindo pela esquerda, sabe? Põe essa molecada aí para correr e para marcar. Isso aí era uma boa. Sabe, são decisões assim que parecem bobas, mas que no fundo, vão te dar um fruto enorme lá na frente, né? O que você acha? Agora, Chicão, eu acho difícil vender o Yuri Alberto e o Roger Guedes e fazer essa grana que o Corinthians precisa fazer, justamente por causa dessa porcentagem. Roger Guedes 40% e Yuri Alberto 50%. Para conseguir levantar 90 milhões, tem que negociar esses jogadores por uma fortuna que talvez o mercado não vai querer pagar. Por quê? O mercado sabe que o Corinthians está necessitado e justamente por isso, se tiver que fazer proposta, vai dar na canela, vai jogar lá embaixo. Nem fala. Sabendo que o Corinthians talvez tenha que aceitar. Outra coisa, os meninos, né? A gente vê o Biro, que estava na Copa do Mundo Sub-20, tem o Pedrinho, que o Corinthians barrou a participação dele no Mundial Sub-20, outros jovens promissores. Talvez você consiga vender 2 ou 3 desses jogadores e levantar os 90 milhões. Mas aí pode ser que daqui 2, 3, 4 anos, o corintiano chega e fala, aconteceu de novo o que aconteceu com o Marquinhos. Vendemos o Marquinhos a preço de banana e hoje o cara é zagueiro titular da seleção brasileira, dos expoentes do Paris Saint-Germain, um dos melhores zagueiros do mundo. Então, eu acho que o Corinthians está num beco sem saída. Qualquer decisão que o Corinthians tomar em relação à venda de jogadores, de uma maneira ou de outra, ele vai acabar sendo prejudicado e abrindo mão da parte esportiva, porque todos esses jogadores, os jovens, mais o Yuri Alberto e o Roger Guedes, eles vêm entregando muito mais do que os veteranos. Mesmo custando, talvez, o Yuri Alberto e o Roger Guedes não, mas os jovens custam bem menos do que os veteranos e estão dando bem mais retorno, né, Chico? Sim, então entraram no espírito, né? Tem um pulmão e, pelo amor de Deus, né? Todos eles. Hoje o futebol é muito físico, né? Muito bem preparados fisicamente, você percebe, né? Principalmente o Wesley, né? O Wesley entra, parece um raio, né? O moleque tem 17 anos e corre
que é um negócio, tem que escrever ele na São Silvestre, com a camisa do Corinthians. Boa, 31, ele vai ganhar. 31 de dezembro, vamos estar aqui, hein? São Silvestre. Se bem que o negócio dele é explosão, né? Ele vai para cima, que nem o Dudu, né? O Dudu do Palmeiras. Joga a bola na frente e vai buscar. Né? E ele é mais ou menos assim também. Olha, a CBF anunciou, Chicão, as datas e os horários das quartas de final da Copa do Brasil. Então vamos lá, Bahia e Grêmio se enfrentam nos dias 4 e 12 de julho. Eu já vou estar de férias. Já Corinthians e América Mineiro duelam em 5 e 12 de julho. 5 e 12 de julho. Os 2 jogos do Timão são às 9h30 da noite. Então essas são as mesmas datas de Flamengo e Atlético Paranaense. E o Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo ficou da seguinte forma. Dia 5, 7h30 da noite no Morumbi. Dia 13, às 8 no Allianz. Gostaram? Das datas, horários, tudo certo? Eu acho que assim, o principal confronto das quartas de final da Copa do Brasil é São Paulo e Palmeiras. Logo, eu acho que teria que ser o jogo da TV aberta, né? No horário nobre. Mas a CBF acabou marcando o jogo do Corinthians e o do Flamengo como os 2 principais jogos, né? Na TV aberta, 9h30 da noite e tudo mais. Enfim, não sei. Porque o Corinthians e o Flamengo, quando a gente fala, tem a maior torcida e dá um maior retorno. Dá uma audiência. Mas será que um São Paulo e Palmeiras não vai dar mais audiência do que um Corinthians e América Mineiro, ô Chico? Olha, eu não sei dizer para você, não sou pitoniza, mas pela minha experiência, não. Pela minha experiência, não dão, não. O Corinthians e o Flamengo, seja contra quem for, eles dão muito mais audiência. Batem 25, 30 pontos de Ibope fácil, fácil. O Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo, nem tanto, nem tanto. O São Paulo, às vezes, até que bate. O jogo internacional, né, da Sul-Americana, se bobear, todo mundo assiste. Porque é interessante, né? Um jogo legal, né, de se ver. E o São Paulo tem tradição internacional. Horário ruim para o torcedor, né? 7h30 da noite, saindo do trabalho, trânsito, essas coisas para lotar o estádio é complicado. É um horário que castiga o torcedor, uma pena. O que importa é que o torcedor vai poder ver tudo aqui, no Gazeta Esportiva, no conforto de casa, tá certo? Tá na hora de acionar o José Paz de novo, dessa vez no CCT da Barra Funda. Ô Zé, eu tô sabendo que o Muricy Ramalho falou sobre a tentativa do São Paulo de contratar o Marinho. O que ele disse, hein? Conta pra gente. Pois é, minha querida Michele Janela, agora eu já estou aqui em frente ao CCT da Barra Funda para falar do São Paulo. Marcinho Arcângelo vai mostrar para vocês como é que tá a situação por aqui. Pode movimentar aí, Marcinho. Tudo tranquilão, assim como estava lá na Academia de Futebol do Palmeiras, lá no Centro de Treinamento do Verdão. Aqui tudo de boa também, 17 graus aqui na região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, bem pertinho da minha residência. Frio danado. E aqui no São Paulo, viu, Michele, exatamente isso. Muricy Ramalho, que é o coordenador técnico aqui do Tricolaço do Morumbi, ele deu uma entrevista lá para os nossos amigos Arnaldo e Tironi, participou de uma live ontem com Arnaldo e Tironi, ambos já participaram inclusive aí do nosso super mesa redonda, já são sócios aqui nosso da TV Gazeta, e o Muricy Ramalho falou exatamente sobre o Marinho. Marinho que inclusive está encaminhando aí a sua situação, está acertando com o Fortaleza. Pois é, muita gente, poxa, Fortaleza aplicou um chapéu aí no São Paulo. Não é bem assim, né? O São Paulo acabou desistindo da contratação do Marinho por conta aí de valores, né? A gente já vem falando isso recorrentemente aqui no Gazeta Esportiva. E aí o Muricy Ramalho foi perguntado lá pelo Arnaldo, também pelo Tironi, exatamente sobre a condição aí do Marinho, sobre a negociação. E ele disse isso, tela na tela, vamos conferir aí as aspas de Muricy Ramalho, ídolo aqui do São Paulo e hoje coordenador técnico do Tricolaço. Olha só, o Marinho era o cara que pensamos primeiro. Sei que é chato falar, mas temos dificuldades financeiras. Os caras fazem milagre lá dentro, os caras da diretoria do São Paulo. Você não tem ideia, o Marinho era uma oportunidade. Ainda não temos como competir com outros times. Temos que falar a real. Disse aí o Muricy Ramalho. Muricy também foi questionado sobre os medalhões do São Paulo, né? A gente vem falando aqui no Gazeta Esportiva. Luciano recebeu sondagem do Cruz Azul do México, também do Al Nassr lá da Arábia, o time do Cristiano Ronaldo. O Caleri recebeu sondagem do Monterrey do México. E aí ele foi questionado sobre esses atletas. Vão sair, não vão sair? O São Paulo vai perder esses 2 jogadores importantes? Vamos conferir o que disse o nosso glorioso Muricy Ramalho lá ao Arnaldo e também ao Tironi? Olha só, tela na tela pra gente acompanhar aí. Como que eu vou vender o Caleri?
O maior ídolo do São Paulo, goleador, líder positivo, profissional, um exemplo. É impensado. Não sei se haverá reviravolta, mas o pensamento é nem ouvir as propostas, porque se ouvir, Michele, aí dá aquela coçada, minha amiga. A gente sabe que se chegar ali com a maletinha de dinheiro, se pagar a multa é muito difícil. Se pagar a multa não tem como segurar, o cara vai embora. Mas se chegar uma proposta boa, a gente sabe que o São Paulo hoje tem uma dívida aí que está quase nos 700 milhões de reais. Então é um time que precisa de dinheiro, precisa vender jogadores. Claro que vai tentar segurar o Luciano, Caleri, peças importantes. Mas uma venda ou outra, principalmente de jogadores oriundos lá de Cotia, o Beraldo, muito citado aí pela galera, o próprio Natan, enfim, alguém vai acabar saindo, o Pablo Maia, porque o São Paulo precisa sim de dinheiro. Não sei se vai sair agora, mas que em dado momento algum atleta vai sair para que o São Paulo faça capital, isso com certeza vai acontecer. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouquinho do treino de hoje e de outras cocitas mais aqui do Tricolaço, viu, Michele? Devolvo para você. Beleza, Zé. E você viu então que o Tricolor tá indo na contramão do Corinthians. O Corinthians falou que ninguém é negociável e o Muricy já virou e falou assim, não, peraí, por exemplo, o Caleri é impensável vender. Mas você sabe que eu acho, Mi, a diretoria do São Paulo, ela é mais transparente nessas horas do que a diretoria do Corinthians. Você acha? Eu acho. Eles têm uma estratégia de mercado melhor que a do Corinthians. Você vê, o São Paulo, quando vende, ele vende muito bem o jogador. É difícil vender mal. Não sei quem pode ter saído do São Paulo por um preço ruim. Já tem aquela grife, né, de Cotia. Isso. Tem toda uma enturragem, né? E o Corinthians deixou aquele negócio do terrão morrer, né? Foi morrendo. E hoje ninguém mais é revelado, grandes nomes como foram no passado, revelados no terrão. E nisso o São Paulo está muito mais na frente que o Corinthians. Sim. E o São Paulo ele vem batendo bastante nessa tecla de seguir um orçamento, de ter a responsabilidade financeira como prioridade. São Paulo, sim, lógico, estava atrás do Marinho, contava com a aprovação do técnico Dorival Júnior, que já trabalhou com o jogador. Tem as características que o elenco do São Paulo carece, né? Aquele atacante de velocidade, do 1 para 1, o drible, que é capaz de improvisar, quebrar a linha defensiva adversária. Só que assim, o São Paulo tem o seu orçamento e não vai dar um passo maior do que a perna, como já deu tanto nos últimos anos, com Daniel Alves e outros nomes. Eu acho importante o São Paulo ter essa postura, mas assim, a gente vê o sinal dos tempos, né? Hoje o São Paulo ele perde um jogador pro Fortaleza, que é um clube super organizado, não tem a mesma tradição do São Paulo, mas hoje é aquele clube que está no mesmo patamar, porque o São Paulo nos últimos anos não fez o seu dever de casa e viu clubes que antes eram bem menores alcançarem o mesmo patamar. Que jogador foi pro Fortaleza? O Marinho está com tudo encaminhado pro Fortaleza. Mas, na verdade, não foi uma opção do São Paulo não querer o Marinho? Porque foi uma opção muito. Porque o Marinho não queria baixar o salário e o São Paulo não quis dar um passo maior do que a perna. Eu acho louvável, eu acho que é importante o São Paulo seguir o seu orçamento, porque só assim o São Paulo daqui a alguns anos vai poder voltar a brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Só que também é ruim pro torcedor, né? O torcedor que acaba escutando aquela zoação dos rivais. Pô, perdeu um jogador pro Fortaleza, não consegue mais contratar ninguém. Mas assim, é preciso fazer o dever de casa para lá na frente colher os frutos, né? Verdade. Notícia bombástica e surpreendente. O Atlético Mineiro acabou de anunciar a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. O pentacampeão chega ao Galo para substituir Eduardo Cudê, que deixou o clube no começo da semana. Felipão estava exercendo o cargo na diretoria do Atlético Paranaense. O Furacão confirmou também a saída do Paulo Turra. Então, Felipão indo para o Atlético Mineiro e o Cudê perdeu o lugar. Vai todo mundo lá, né? Ele vai levar todo mundo que estava no Atlético dele. Paranaense lá para o Atlético Mineiro. Eu, sinceramente, acho que foi uma contratação muito inteligente do Atlético Mineiro, porque o Felipão, ele, apesar da idade, ele não está superado. Ele tem uma equipe que é muito entrosada, o pessoal trabalha direito, trabalha bem. É só ver o que aconteceu com o Atlético Paranaense nos últimos tempos, né? Sim. O ano passado ele foi vice-campeão da Libertadores, para quem está dizendo aí que ele está ultrapassado. É verdade. Vice-campeão, eliminando o Palmeiras, inclusive, gente. Lembra? Vocês lembram disso? Não, verdade. E o trabalho que ele fez no Palmeiras, então? Foi um trabalho de sucesso também. Então, quer dizer que eu acho que o Felipão, de todos esses aí que estão lá na praça, que já passaram dos 70, ele é o cara mais legal para você
contratar para dirigir o seu time. Eu imaginava que quando o Corinthians ficou sem técnico, a solução seria o Felipão. Aí os caras falaram, não pode ser, porque o Felipão, ele... Se aposentou? Não é se aposentou, no passado ele fez críticas ao Corinthians e tal, mas tudo era uma bobagem, né? O Felipão era um cara muito bom para dirigir qualquer clube do Brasil, né? Qualquer clube. 74 anos, 74 anos, mas ele tem muita lenha para queimar ainda e acho que o Atlético Mineiro agora vai ficar um time perigoso. E eu acho que foi a escolha certa, porque o Felipão é aquele treinador para trazer resultado para ontem. Ele não vai fazer o time jogar o futebol mais vistoso, não vai treinar o time para dar show, mas pode ter certeza que o Atlético Mineiro vai sim voltar a ter bons resultados. Agora, é uma pena porque o Paulo Turra vinha fazendo um grande trabalho no Atlético Paranaense, manifestou seu desejo de permanecer no Atlético, mesmo sendo um pupilo do Felipão, digamos assim, só que o Atlético, talvez até por birra, acabou demitindo o Paulo Turra depois do Felipão abrir mão do seu compromisso como coordenador técnico, né, uma espécie de dirigente do Atlético Paranaense para dirigir o Atlético Mineiro. Lembrando que o Felipão tinha dito que não queria mais ser treinador, que já tinha feito sua parte à beira do campo e estava focado nessa nova função. Ele não consegue, né? Mas com um elenco como o do Atlético Mineiro, com a estrutura que o Atlético Mineiro tem, oferecendo um bom salário, por que não aceitar esse desafio, né? Vamos ver, a gente torce porque o Felipão é um grande treinador e tem uma história que dispensa comentários. E vai reencontrar antigos amigos o ali. Hulk, por exemplo, que jogou a Copa de 2014 com o Brasil. Vai ser muito bom, já conhece o principal ali, a estrela do time, ele já sabe como joga. Muito bem, vamos voltar a falar com o vivão do Thiago Salazar? Ô Salazar, tá aí no Parque São Jorge, né? O que mais você tem reservado pra gente, Salazar? Ô Michele, rapidinho, eu vou entrar um pouco nesse assunto de vocês. Chicão falou sobre o Felipão aqui no Corinthians. A verdade é que o Corinthians, antes de contratar o Luxemburgo, todo mundo sabe, foi atrás do Mano, conversou com o Roger Machado, mas o Duílio Monteiro Alves, ouvindo as pessoas aqui do Parque São Jorge, ele ouviu a indicação do Felipão pelo André Sanches. A indicação do André Sanches, o conselho, ou sei lá, entendam como quiser, era pelo nome do Felipão. E quem indicou Vanderlei Luxemburgo foi o Paulo Garcia, influente conselheiro aqui do Corinthians e tudo mais, possível até candidato à presidência. Foi o Paulo Garcia que convenceu, inclusive que passou o contato do Luxemburgo pro Duílio Monteiro Alves. Só um bastidorzinho aí para vocês. Tinha aqui, então, dirigente importante querendo o Felipão no Corinthians, apesar de muita rejeição, como bem falou o Chico Lang por aí. Falando de Corinthians, eles treinaram agora à tarde, o treino acabou agora há pouco lá no CT Joaquim Grava. O Corinthians amanhã vai fazer um jogo-treino com a Portuguesa de São Paulo. No domingo os atletas descansam e a preparação vai seguir normalmente para o clássico contra o Santos quarta-feira na Vila Belmiro, quando o Corinthians vai começar, né? Reiniciar uma sequência complicada. Vou pedir para o Fini colocar na tela a sequência do Corinthians. Por quê? Porque a gente teve a confirmação dos jogos contra o América pela Copa do Brasil, dia 5 e dia 12. O Corinthians não vai ter clássicos entre esses jogos da Copa do Brasil, mas o que eu quero destacar aí, começando aí pelos jogos contra o Santos, Atlético Paranaense, vai ter o jogo contra o Liverpool, que vai definir se o Timão vai para a Sul-Americana ou se não vai, e depois vem a sequência contra o América ali pela Copa do Brasil, além dos jogos com o Galo e com o Grêmio. O que eu quero destacar? Em todos esses jogos, em toda essa sequência de jogos, o Corinthians não vai ter uma semana livre. É aquela coisa de jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. E a questão que fica, a dúvida que fica é, o Corinthians vai ter que poupar? O Corinthians vai conseguir poupar para algum campeonato? Vocês fizeram aí a vez dos dirigentes do Corinthians, falando sobre quem pode sair, quem não pode. Então eu vou passar a bola para vocês, colocando vocês na pele do Vanderlei Luxemburgo. Porque o Luxemburgo disse, o Corinthians não tem time para 3 competições. E nessa sequência aí, o Corinthians tem 3 competições, sem muito intervalo, sem uma semana de descanso. Vai ter que escolher uma, vai ter que poupar e vai poupar quando? Onde? Já que no Brasileirão o time precisa sair de perto da zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil é a esperança de título. E na Libertadores precisa vencer ou pelo menos empatar para não ficar de fora da Copa Sul-Americana. E aí, se vocês fossem o Luxemburgo, o que vocês fariam? Valeu, gente. Um abraço.
Abraço, Salazar. E aí, o que vocês fariam? Onde vocês poupariam ou não poupariam? E como vocês equacionariam essa situação? Aí eu pouparia no Campeonato Brasileiro. Se tem chance dos dois campeonatos, né, a tiro curto... Não tem que poupar, eu acho, na Copa do Brasil. Porque não tem chance de ganhar. Então, aí que tá. Como eu disse aqui a voz da sabedoria, né? Sim. Tem que buscar a classificação ainda na Libertadores, né? Que não está nada certo. Tem que empatar. Se empatar com o Liverpool do Paraguai, o que acontece é que o Corinthians passa. Né? Ele vai disputar a repescagem da Libertadores. Da Sul-Americana. Da Sul-Americana. Então tem isso também, né? Não, mas a Libertadores já era. A Libertadores já acabou. Então eu acho que o Corinthians tinha que poupar assim no Campeonato Brasileiro. Que ainda tem todo o primeiro turno a ser jogado e ainda tem mais lá pra frente o segundo turno que é enorme, né? Tem jogo pra caramba pela frente. Então vamos lá, e você? Eu acho que o Corinthians não pode pensar em poupar no Campeonato Brasileiro, por mais que a competição ainda esteja no início. O Campeonato Brasileiro é uma competição traiçoeira e se você for protelando, empurrando com a barriga, quando você abre o olho pode ser tarde demais e o Corinthians não pode ser rebaixado. Como a Libertadores já foi pro saco e a Sul-Americana, digamos, não é tão importante assim, embora seja um título internacional, um torneio da Conmebol, eu pouparia na Libertadores e se não der para classificar na Sul-Americana, paciência. Agora, Campeonato Brasileiro não dá para abrir mão. E nem na Copa do Brasil, porque Força máxima, é o campeonato que título. mais paga. Se você passar do América Mineiro, o que é completamente possível, o Corinthians ele vai lucrar aí mais não sei quantos milhões, enfim, é a competição que mais paga, então o Corinthians não pode abrir mão da Copa do Brasil e nem do Campeonato Brasileiro. Mas você sabe qual é o detalhe disso tudo? É que o Luxemburgo, ele não sabe mexer, ele não sabe poupar em campeonatos, como faz o Abel Ferreira. Que tem um elenco melhor, tudo bem. Mas ele e o Dorival. O Dorival coloca sempre o São Paulo diferente em campo. Mas preserva alguns, né, que ele acha que são importantes. A espinha dorsal, né? A espinha dorsal. E o Luxemburgo não sabe fazer isso. Bom, mas coitado, acho que nem sei se ele tem uma espinha dorsal. Tem que pensar nisso. Tem, ué. Quem fecha o nosso giro de repórteres da semana é o José Paz. Voltamos aí ao CCT da Barra Funda. Zé, tá contigo. Bora, Michele, bora falar um pouquinho mais do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva pra gente encerrar bem essa semana aí. Notícia que acabou de sair ainda há pouco, publicada lá no Instagram do São Paulo. Juliano Belletti, que era técnico do Sub-20 do São Paulo, deixou o tricolor, vai fazer cursos lá na Europa, cursos da UEFA. Com isso, o Clementino Aguiar, que era o técnico do Sub-17, assume a função no Sub-20. São Paulo treinou hoje aqui no período da manhã, no CCT da Barra Funda. Jandrei, recuperado de um problema na mão, tá fazendo a transição física, né? Já tá participando ali de alguns treinamentos com bola, claro, ainda de maneira leve. O Thales Costa, recuperado de um problema no menisco do joelho, também está na transição, daqui a pouquinho já está liberado aí para defender esse time do técnico Dorival Júnior. E um negocinho importante para a gente falar aqui, para a gente encerrar bem a semana: São Paulo desistiu do Marinho, mas está de olho no Savarino, jogador de 26 anos, né, jogador venezuelano que está lá na MLS, no futebol dos Estados Unidos, no Real Salt Lake. O problema, Michele, o Savarino ele é até um pouquinho mais barato ali na questão salarial, mas o Real Salt Lake pagou aí quase 12 milhões de reais para contratar esse jogador, que teve uma passagem importante recentemente pelo Galo, campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Então, muito provavelmente vai querer um dinheirinho aí para liberar o homem, né? A gente vai investigar toda essa situação e trazer ao longo dos próximos dias aqui no Gazeta, tá, Mi? Beijão! Beijo, Zé! Um beijo grande pra você. Beijo pra quem, Bazejo, também, que você quer mandar? Mandar um abraço pro seu Sabino, encontrei ele ontem almoçando, acabou de virar vovô, tava aqui perto da Paulista, disse que não perde um programa nosso, então um abraço pro seu Sabino e parabéns pelo netinho. Parabéns, seu Sabino. Agora vai ver, com o netinho, essas crianças hoje vem tudo virado no girai. E um beijão pra Marina, filha do nosso querido Fini, que hoje tá fazendo 7 aninhos, a Marina. Um beijo pra Marina, um beijinho pra Amanda e pra mamãe Aline, tá bom? Parabéns, Fini. E parabéns pra você, Michele, que tá fazendo aniversário hoje, não é isso? Não é hoje, Chicão. Não, o Fini falou que é. Não, é dia 21 de junho. Olha aí, ó. O Fini falou pra mim. É dia 21 de junho. Quarta-feira, tá? Meu aniversário, semana que vem. O dia que então, começa o inverno. Errou. Ele errou. Errou. Ele tá achando que eu vou falar todo dia que é meu aniversário. Bom, o que a gente vai falar mais agora? Mesa Redonda domingo. Nós temos quem no Mesa Redonda domingo? Temos o Dinei. O Dinei e o César Sampaio.
E a sala VIP bombando. Gente, tem tanta gente nessa sala VIP que a gente nem sabe como vai fazer. É verdade. E vai ter o Roca Bar fazendo umas comidinhas deliciosas para a sala VIP do Mesa Redonda. Gente, vamos comer bem, então. Vamos comer bem. Beijo pro Ângelo, um beijo pra Andréia, lá do Roca. E alguma consideração do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Santos, do Atlético Essa saída Mineiro, pegou de surpresa o Belete, né? O Belete treinando sub-20 era a grande aposta da diretoria para guiar, né, essa última etapa da formação dos atletas da base. Ele que recebeu um conselho do próprio Ancelotti. Encontrou o Ancelotti uma vez e o Ancelotti falou: poxa, Belete, eu te treinei, você ainda não virou treinador, eu acho que você leva jeito. E foi depois desse toque do Ancelotti que ele decidiu começar a carreira como treinador. Infelizmente não deu certo agora no Sub-20 do São Paulo, mas a gente torce para que lá para frente ele consiga ter um pouquinho mais de sucesso nessa carreira à beira do campo. E é engraçado que todo lateral, direito ou esquerdo, e goleiro, acaba virando técnico, né? É muito engraçado isso. Fim de papo, passa a régua. Muito obrigada pela sua companhia nessa semana. Conto com a sua audiência domingo também no Mesa Redonda. Obrigada pela sua audiência. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Chico. Beijo, Marcelo. Beijo. Até domingo.